Pronto, cara. Pronto? Pronto. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui seguindo consistentes nos nossos sábados de gravação de vídeo do nosso canal do YouTube. Palmas pra gente. E hoje nós iremos falar sobre projeto de arquitetura. O que é um projeto de arquitetura? Como funciona, quais são as etapas, enfim, você vai saber tudo como a gente faz aqui, tá? Primeiro, vamos direto para o tema. O conceito que a gente encontra na internet, quando a gente pesquisa sobre projeto de arquitetura, é uma série de estudos, uma série de representações gráficas, uma série de desenhos técnicos que vão servir como guia para a construção de uma casa do zero ou uma reforma. Basicamente é o que a gente chama de plantas, planta baixa, planta de iluminação, planta de piso, planta de demolição, memorial descritivo, estudo de viabilidade financeira, enfim, todos esses documentos que vão ajudar você a chegar a executar toda a sua casa. E como é que funciona? Como é que eu tenho esses acessos a esses documentos, esses estudos, essas representações? Simples. O primeiro passo é você ou ter um terreno ou se interessar em ter um terreno. E aí, depois disso, você já imagina como vai ser a sua casa, na verdade você quer fazer a sua casa para aquele terreno, ou antes mesmo disso, antes de ter um terreno, e você vai atrás de um profissional de arquitetura. A função desse profissional de arquitetura é lhe guiar e lhe dizer quais plantas vão ser necessárias, onde você deve aprovar, que documentos você deve ter, para conseguir concluir a sua obra ou reforma. Ele vai sentar com você, vai explicar, vai ter todas as etapas necessárias para a gente chegar à conclusão exata, entender o que você precisa, o que é necessário para iniciar a construção, o que nós vamos precisar para iniciar a aprovação na prefeitura, enfim. Com base nisso a gente consegue ter uma clareza de tudo. E quais são as etapas de um projeto de arquitetura? Eu costumo dizer que a primeira etapa começa no primeiro contato com o cliente, porque a partir daí o arquiteto já começa a trabalhar. Ele já tem que ter um formulário, já tem que ter umas perguntas prontas para entender as suas necessidades. Então começa com o primeiro contato. O cliente vai chegar, o WhatsApp, o Instagram, entrar em contato com você, vamos ter uma reunião de conversa. Reunião com o papel em branco, você vai ouvir tudo que você tem a dizer, entender todas as suas necessidades. Depois disso, nós iremos para a apresentação de proposta, nós iremos apresentar como a gente trabalha, explicar para você o que é importante você saber, o que não é importante você fazer, que vamos dar prioridade, o que não é prioridade, enfim. Depois disso, fechando ou não, nós iremos para a assinatura do contrato. Assinatura do contrato, nós iremos iniciar a etapa mais importante, na minha opinião, que é o briefing. O briefing é um estudo, antes eu dizia que era um questionário, mas deixou de ser um questionário nunca. É um estudo de personalidade, é um estudo psicológico do que você precisa, do que a sua família vai ter. E a gente vai trazer todas essas informações e conseguir elaborar um projeto através desse briefing. Tá? Então é muito importante nessa etapa, seja todo respondido, tenha a atenção do cliente, o arquiteto e o cliente se conheçam, gerem uma conexão. Porque isso vai definir se lá na frente vamos ter retrabalhos, vamos conseguir atender às suas necessidades, fazer com que você goste da sua casa, enfim. Depois do briefing, nós iremos para o estudo preliminar. O estudo preliminar já é a etapa mais prática, onde a gente vai desenhar, criar, imaginar, planejar o seu projeto. Eu digo planejar no sentido de criar uma volumetria para apresentar para você. Por que nós fazemos isso? Porque se eu sumir por uns 3 meses e voltar com um projeto e dizer para você que o projeto está pronto, se você não gostar, nós iremos ter um retrabalho no processo. Então o ideal é mostrar para você o estudo preliminar, você aprova o estudo preliminar, você namora uns 3 dias as imagens, as volumetrias, nos 3Ds. E aí a gente começa a próxima etapa depois do estudo preliminar, que é o anteprojeto. Aprovado o estudo preliminar, dependendo do que foi feito na proposta, você já pode começar o estudo de viabilidade financeira. Lembra que eu falei? É muito importante o estudo de viabilidade financeira. Pois é, se você quiser ter contratado, se você tiver contratado esse serviço, você já pode iniciar depois do estudo preliminar. Por quê? Porque aqui a gente gosta de já mostrar um estudo preliminar mais completo, que torna possível já iniciar esse estudo de viabilidade financeira. Depois disso, nós iremos fazer um anteprojeto.
O anteprojeto é uma etapa técnica onde a gente vai mapear o que é possível daquele estudo preliminar continuar. A gente faz uma casa linda, maravilhosa, respeitando ali a rosa dos ventos, que a gente tem que saber ventilação, insolação, sol, essas coisas. E no estudo, no anteprojeto, a gente percebeu que o terreno ou percebeu que a cozinha, com os móveis que você quer, não vai ser suficiente. Exemplo aqui, da minha cabeça, no hardcore. Nessa etapa, quando a gente desenha mais tecnicamente algumas coisas, cortes, plantas mais técnicas, a gente vai chegar à conclusão que algumas alterações vão ser precisas. Então, nessa etapa, a gente comunica para você, no grupinho lá, tudo que vai ser preciso alterar, o que a gente conseguir manter, o que não. Se for o caso do zero, nessa etapa a gente já começa também a aprovação na prefeitura, que é o projeto legal. Então a gente precisa de plantas básicas para apresentar na prefeitura. Aqui em Teresina tem um modelo, em São Paulo tem outro, no Rio de Janeiro tem outro, vai depender da região. Depois disso, projeto legal, a gente vai, manda aprovar. Antes do projeto, a gente vê uma coisa mais técnica, ver se é possível manter aquilo. A gente tem uma outra reunião de aprovação de anteprojeto. Então a gente vai explicar para você o que aconteceu, as coisas que a gente sugeriu mudar, os investimentos que normalmente a gente vê. Por exemplo, o investimento demora 120 dias para chegar, é um investimento limpo. A gente tem um substituto que demora, que tem a pronta entrega, e a gente opta por fazer ele. Um exemplo, tá, gente? Isso a gente depende, varia, são várias variáveis para alterar isso. Então a gente chega e mostra e vamos optar por esse que tem pronta entrega, porque na obra não vai atrasar. Então aqui a gente já fez uma alteração e você vai ficar sabendo disso. É sempre muito bem comunicado, bem avisado, enfim. Aprovado o anteprojeto, nós vamos para a etapa de projeto executivo. Aqui é parte totalmente técnica, nós iremos especificar minimamente cada coisa das plantas. Então vão ter plantas de paginação, que é para entender como o seu piso vai ser colocado no espaço, plantas de iluminação, como aquele espaço vai ser iluminado, quais as luminárias vão ser necessárias, quais pontos de tomada, de interruptores vão ser precisos. Nós temos a planta detalhamento de água molhada, então onde é que vai ter tomada na cozinha, por que vai ter tomada aqui? Porque ela disse que gosta de liquidificador e tem Wi-Fi, que a gente tem que colocar tomada suficiente para isso. No quarto, vai ter o quê? Vai ter uma TV, quais pontos necessários para a TV? Quando eu digo pontos, é tomada necessária, vai ter internet, não vai querer um ponto de tomada no chão, não sei, para fazer alguma coisa. Enfim, a gente estudou isso lá no briefing, a gente traz o projeto executivo com mais assertividade. E a gente tem uma reunião de projeto executivo, que na verdade pode ser substituída por um vídeo, onde a gente explica para você tudo o que foi feito, caso você não tenha tempo, caso tenha tempo, a gente explica para você uma reunião, detalhadamente como foi feito, como a gente pensou, o que a gente optou, o que não. E depois disso a gente tem a etapa de detalhamento, que entra móveis, que entra detalhes construtivos específicos, por exemplo, um pergolado, por exemplo, uma piscina em borda infinita. A gente precisa desenhar aquilo no programa, desenhar aquilo no papel, para chegar na obra, o executor não precisar pensar em como aquilo vai ser executado. A gente já pensou tudo isso. E com esse planejamento prévio, a obra se torna mais assertiva, menos imprevista e mais executada. Ou seja, não vai ter que pensar nada. A gente já pensou tudo. Então, depois desse detalhamento, a gente vai para a etapa de entrega. E na etapa de entrega, a gente pergunta se o cliente tem alguém para executar, se não, a gente indica. Nós também fazemos execução, como disse, acompanhamento. Enfim, a gente quer realmente que esse projeto vire obra realizada. Então é isso, nossas etapas de projeto. Se você estava em dúvida, agora você tem clareza de como funciona. Qualquer coisa, comenta aqui, qualquer dúvida que surgiu. A etapa de brief é uma etapa importante falar como ela funciona, porque muitos clientes têm dúvidas na hora que a gente começa. Então eu vou fazer um vídeo só sobre essa etapa exclusiva. De resto, é muito técnico e não faz sentido vocês entenderem, né? A gente possa explicar mais em vídeos posteriores. Então não se inscreva, não se inscreva, é ótimo. Não deixe de se inscrever, deixa o joinha, tá? E comenta aqui pra gente ter conteúdos para trazer para vocês, tá? E dúvidas, podem mandar dúvidas que a gente responde.